Olá, hoje é o dia 4 de dezembro, bem-vindos ao nosso canal e bem-vindos a esta meditação. Eu gostaria de ler no Salmo 2, a partir do verso 2. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: Façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira, os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Esse texto, nós sabemos que ele é messiânico porque ele vai ser citado no Novo Testamento por Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, quando ele vai descrever o que os apóstolos estão dizendo em Jerusalém, seguindo o dia de Pentecostes e o início da obra missionária na cidade de Jerusalém, que vai depois, então, seguir para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Em Atos, capítulo 4, 25 a 28, Lucas escreve: Tu falastes pelo Espírito Santo por boca do seu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Ele então está citando aqui o Salmo 2. De fato, ele vai explicar, o Pedro que está pregando aqui. De fato, Herodes e Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Então, ele está dizendo aqui que o Herodes e o Pilatos, que são responsáveis pela morte de Jesus, na verdade são esses reis e governantes que, do Salmo 2, escrito mil anos antes do que aconteceu em Jerusalém, ele está dizendo que esse Herodes e o Pilatos, na verdade, representam aqueles reis e governantes do Salmo 2 que se levantam contra o ungido do Senhor. Nós sabemos que a palavra ungido em grego é Christos, e o que dá Cristo em português. Se você fala português com o sotaque meu, ou então Cristo. Le Christ. Esse ungido aqui, diz a pessoa que está pregando aqui em Atos dos Apóstolos, nada mais é do que aquele mesmo ungido do Salmo 2. E o Salmo 2 começa dizendo que como que as pessoas podem querer se levantar, reis ou governantes, que sejam reis e governantes, podem se levantar contra o ungido do Senhor. É por isso que ele diz que Deus ri. Isso é como se Deus dissesse: mas o que vocês estão tentando fazer? Ninguém pode se levantar contra o ungido do Senhor. E mesmo em Atos dos Apóstolos, quando Pedro está pregando no capítulo 2, ele vai dizer que foi decidido de antemão que o Cristo fosse crucificado, mesmo que tenha sido o povo judeu que tenha o livrado aos romanos para que ele fosse crucificado, porque os judeus não tinham o direito de crucificar ninguém, eram os romanos quem crucificavam. Decidido de antemão. É para mostrar para todos nós que quem escreve a história é Deus, quem decide é Deus. É por isso que o salmista está dizendo: Deus ri de pessoas que tentam perseguir o seu ungido. Ninguém pode destruir o ungido de Deus, porque o ungido de Deus é o Criador do universo, nos diz Hebreus capítulo 1. Qual deve ser então a nossa posição? A nossa posição a nossa postura deve ser, aqui está escrito aqui também no Salmo 2, beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Beijem o filho, amem o ungido do Senhor. E há uma história muito interessante em Lucas capítulo 7, 36 e 38, que nos fala sobre uma pessoa que beijou o filho. Está escrito, então, no livro de Lucas, verso 36 a 38. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume
e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Um ato profético de uma mulher pecadora que, se você ler a história, ela vai ser perdoada por Jesus. Ame o filho, beije o filho. E aqui esta mulher beija mesmo o pé do filho. Será que você tem beijado o Filho de Deus? Você o ama? Na sua vida cotidiana, você é um religioso ou você ama realmente a Jesus? O Salmo 2 nos fala de pessoas que se levantam contra o Messias e daqueles que beijam o Messias, que amam o Messias, que o adoram e que o reconhecem como Filho de Deus. Que Deus te abençoe.